Uma boa noite a todos. Sintam-se muito bem acolhidos nesse momento de culto online, momento em que nos reunimos ao redor da Palavra de Deus para aprender mais sobre Ele, receber o perdão dos pecados e o fortalecimento da nossa fé. Hoje temos um dia muito especial, dia em que lembramos o domingo de Pentecostes. As leituras de hoje vão falar especialmente sobre o Espírito Santo e o Evangelho vai falar sobre aquele momento que os discípulos estavam reunidos e o Espírito Santo veio como línguas de fogo em suas cabeças e depois eles foram e anunciaram Jesus ressuscitado e as pessoas de todos os lugares do mundo que estavam em Jerusalém ouviram a sua mensagem em suas próprias línguas. Um fato muito interessante e bonito que aconteceu no relato bíblico. Vamos começar este culto cantando o hino Ó Divino Preceptor. Deus nos abençoe. Amém. Ó Divino Preceptor, bom, fiel Consolador, faze agora em todos nós poderosa tua voz, grande verbo instruidor, com celestial favor, mostra como te agrada e este culto a Deus prestar. Santo Espírito de Deus, enche de fervor os teus, para entoarem o louvor de Jesus o Salvador. Vem, Consolador, verás, dá-nos firme e estável paz, no poder de tua luz, guia as almas a Jesus. Amém. Amém. Convido-os a fazermos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos a Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. Nós vamos confessar a nossa fé com as 5 primeiras estrofes do hino 355 do Inário, que será projetado. Ouve,
Cristo a te chamar, por seu sangue és redimido. Crê, pois, diz o Redentor, eu recebo o pecador. Vinde todos, vinde já, vinde, ó tristes pecadores, Cristo salve-vos fará, filhos pelos seus favores, crede firme sem temor, Cristo aceita o pecador. Contristado venho aqui e confesso meu pecado. Meu Jesus, eu rogo a ti que o perdão me seja dado. No Evangelho Salvador, Cristo aceita o pecador. Após confessarmos os nossos pecados, confiando no perdão de Deus em Jesus Cristo e querendo mudar de vida, posso anunciar-lhes a cada um de vocês e a mim também o seguinte: o Deus de toda misericórdia entregou seu próprio Filho à morte, o ressuscitou e por amor dele nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino, e lhes concede o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo. Amém. Em alegria e gratidão pelo perdão recebido, cantemos as duas últimas estrofes do hino 355. Consolado agora estou, por mais novo meu pecado, o teu sangue me lavou e de todo perdoado, cantarei o teu louvor, Cristo aceita o pecador. Cristo aceita o pecador, eu também fui agraciado. Abre os céus com muito amor, acolhendo-me ao seu lado. Nesta fé irei morrer, Cristo me há de receber. O salmo para este dia é um salmo extremamente bonito e significativo. Ele é colocado para este domingo porque ele fala do Espírito de Deus que sonda os nossos corações, que nos conhece, está sempre conosco. Mas acima de tudo, esse salmo revela a onisciência de Deus. O salmista fica admirado com essa onisciência, podendo dizer até: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ou ainda enfatizando que mesmo nos confins da terra, a destra de Deus o acompanhará e o guiará. É um salmo muito bonito. Salmo 139, versículos 1 a 12. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço
e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Ainda pensando nesse salmo, vamos ouvir e até cantar a música a seguir, que é baseada nesse salmo, uma música muito bonita que segue na reflexão desse salmo 139.
apóstolos, concede-nos em nossos dias o mesmo Espírito, para termos a correta compreensão de todas as coisas e sempre nos alegrarmos na sua santa consolação, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Faremos agora a primeira leitura para este dia. Leitura registrada em Ezequiel 37, versículos 1 a 14. Esse trecho é conhecido como Vale dos Ossos Secos. Nesse trecho, o Senhor manda Ezequiel ir a um lugar onde tem vários ossos secos, mortos, e Deus os revive, faz eles voltarem à vida pela sua palavra. Esse texto, no contexto de Israel, queria dizer que Deus iria restaurar aquele povo, a espiritualidade daquele povo que havia se perdido. E para nós hoje significa que sempre quando o Espírito Santo vem em nós, seja no batismo, seja pela sua palavra, Deus transforma um ser morto espiritualmente em um ser vivo. Ele transforma alguém que estava morto espiritualmente em alguém vivo espiritualmente, vivo para Deus. Ezequiel 37, 1 a 14. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração nele e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Vamos ouvir agora também a leitura de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 21.
o relato especial de Pentecostes, Pentecostes do Novo Testamento. Aqui é bem interessante que os discípulos estavam reunidos e o Espírito Santo desce sobre eles em forma de língua de fogo. E eles anunciam Jesus para as pessoas que estavam reunidas em Jerusalém. Haviam pessoas reunidas de todas as partes do mundo para a festa de Pentecostes em Jerusalém. Atos 2, 1 a 21. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados sem saberem o que dizer e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Até aqui a leitura da epístola. Nós vamos cantar o hino Vem Espírito Divino. Vem, revela em teu ensino.
relato do Evangelho para este dia é João, capítulo 15, 26 a 27, e depois do capítulo 16, versículo 4 a 15. Onde está escrito? Jesus está falando. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. E Jesus continuou: eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas, porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o Auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé hoje com a explicação que Lutero escreveu sobre o terceiro artigo do Credo Apostólico. É o artigo que fala especialmente sobre o Espírito Santo. Confessemos a nossa fé em conjunto. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Amém. Cantemos o próximo hino. Celestial, promessa de meu Salvador.
faz reluzir. Ao Pai rendamos louvor, ao Salvador também, e glória ao bom Consolador, eternamente. Amém. Prezados irmãos, irmãs na fé, esta é uma data extremamente importante na Igreja Cristã. Poderíamos dizer que os alicerces da Igreja Cristã foram lançadas. Foi fundada a Igreja Cristã nesta data, do dia do Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo sobre os discípulos, os apóstolos, e ali então foi fundada a Igreja Cristã. Nós queremos destacar aqui 2 versículos do Evangelho que foi lido pelo pastor estagiário, do Evangelho de João, no capítulo 16, destacando o versículo 7 e 8, palavras do Mestre Jesus. Gostaria de usar aqui a linguagem de Almeida, que diz no versículo 7, do capítulo 16 do Evangelho de João: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. As palavras que queremos meditar em nossos corações. Prezados, prezadas, nós sabemos que as 3 maiores festas da Igreja Cristã, sem sombra de dúvidas, é o Natal, a Páscoa e o Pentecostes. O Natal e a Páscoa aconteceram por causa do homem e para o homem. Necessário repetir de novo. As primeiras 2 maravilhas, Natal e Páscoa, aconteceram por causa dos homens e pelos homens. E a terceira maravilha, Pentecostes, se deu nos homens, dentro dos homens, ou seja, dentro dos apóstolos, que é esta maravilha do dia de Pentecostes. Eu queria destacar 2 coisas importantes. Nós normalmente nos acostumamos a falar a palavra coincidência. O que é uma coincidência? É, na verdade, 2 acontecimentos que se encontram, e a gente diz que isto foi por acaso. Poxa, eu encontro uma pessoa que eu gostaria de encontrar e naquele momento a encontro, aí a gente diz assim, que coincidência. Mas tem uma outra expressão bíblica que ela é extremamente importante, que é a palavra desígnio, o desígnio de Deus. O que é um desígnio? É um projeto, é um propósito, é um plano. E aí nós poderíamos dizer neste momento que Deus é um Deus de estratégia, é estrategista. Deus aproveita as oportunidades, Ele é sábio, Ele é onisciente. Por exemplo, vamos pensar brevemente sobre o Natal. Quando Cristo nasce em Belém, o que acontece neste mesmo momento quando Cristo nasce lá em Belém, uma cidadezinha tão pequena, tão esquecida? Ora, o imperador romano
César Augusto ordenou um recenseamento e que cada um que tem a sua origem naquela cidade deveria voltar para a sua cidade de origem e fazer lá um recenseamento, falar sobre quantos são da família, como ainda hoje, ainda não aconteceu, haverá de acontecer no Brasil um recenseamento. E aí a cidadezinha de Belém estava lotada de pessoas, de parentes que lá nasceram, depois se deslocaram para outras regiões. E nesse contexto, o Salvador Jesus nasce, exatamente na cidade onde a Bíblia apontou que ele nasceria. Desígnio de Deus, estratégia de Deus. Agora, falemos sobre a Páscoa. A Páscoa foi um acontecimento grandioso na antiga aliança. Foi a libertação do povo da escravidão do Egito por 430 anos. E a Páscoa do Antigo Testamento vem de Pessá, ou seja, todo judeu que colocasse, israelita, um pouco de sangue de carneiro nos umbrais das portas, o anjo da morte não tiraria a vida do primogênito daquela família, passaria por cima. E na nova aliança, a conotação de Páscoa diz assim: Cristo passou por cima e nos libertou da morte, nos livrou da morte. É a Páscoa da nova aliança. Mas na Páscoa, os judeus vinham de todas as nações para comemorar a libertação da escravidão do Egito. Portanto, Jerusalém estava hiperlotada de pessoas. E lá acontece a Páscoa da nova aliança. Lá acontece a morte de Cristo, mas depois de 3 dias, a sua ressurreição. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de ver todo esse cenário. E agora, Pentecostes. Qual é a real festividade do Pentecostes? Tem 2 causas importantes. Uma delas é que sempre 50 dias depois da Páscoa, da libertação do povo lá do Egito, eles faziam a festa da colheita. Era uma festa de alegria e havia uma santa convocação. Inicialmente, antes de haver o templo de Salomão, de Jerusalém, essa festa era regional. Depois de construído o templo de Jerusalém, o povo afluía para Jerusalém, trazendo o melhor dos seus cereais, pães de 2 quilos, como se diz, ou 3 quilos, eram enormes pães que levavam a Jerusalém para ser lá comido com a carne também em Jerusalém. Mas era uma festa muito alegre e todos eram convocados a irem a Jerusalém para esta festa. E lá o que aconteceu? Mas gostaria de colocar também a segunda razão de Pentecostes. Exatamente 50 dias depois que o povo saiu do Egito, receberam a lei de Moisés num enorme Monte Sinai. Então haviam 2 razões de comemorar. E a palavra Pentecostes vem de penta, do grego, que mais tarde, porque se impôs a língua grega, quer dizer 50 dias após um grande evento. E qual foi o grande evento? Após a causa desse grande evento foi a libertação do Egito. O povo que foi liberto da escravidão do Egito e que foram para a terra prometida. E depois outro grande evento, o recebimento da lei, 50 dias depois da saída. E também a festa da colheita. Era uma festa de agradecimento, ficavam vários dias em Jerusalém, em culto, em louvor e agradecimento pela dádiva da comida, da bebida, recebida das mãos do Senhor. E como nós havíamos dito que Deus é um Deus estrategista, de estratégia, Deus também aproveita a oportunidade porque
o povo afluiu a Jerusalém, até estrangeiros, pobres. Não havia discriminação, poderíamos até dizer assim, era uma santa convocação ecumênica do povo para agradecer a Deus. E é neste momento que Jesus promete, e Deus cumpriu, de enviar sobre os apóstolos o Espírito Santo, o Consolador, aquele que viria para criar a vivacidade na igreja. Há uma expressão que nós conhecemos na igreja cristã, que Cristo é o cabeça da igreja. O corpo são os membros da cabeça, são os fiéis, são os crentes, são os cristãos. E há quem diga que o Espírito Santo é a alma do corpo, que dá vida, que dá vivacidade, que criou a fé em nossos corações. O reformador Martinho Lutero, na sua explicação no Catecismo Menor, ele disse algo maravilhoso. Ele disse que o Espírito Santo chama, ilumina e congrega toda a cristandade no céu. O Espírito Santo, como diz Lutero, ele chama, ilumina, santifica e congrega e conserva todos na fé. Então, se eu sou um cristão, se eu sou um filho, uma filha de Deus, isto não é um mérito meu, eu não nasci assim, mas este mérito é do Espírito Santo que fez nascer a fé. E como diz Lutero, nos chamou para a fé, nos iluminou com seus dons, nos santificou, nos tornou santos e nos congrega e nos conserva na fé cristã. E eu gostaria de voltar um pouco para vermos como está intrinsecamente ligado a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por ocasião da criação do homem à semelhança e imagem de Deus. Ora, no decorrer da semana, quando Deus criou o mundo, ele disse: haja luz, e houve luz imediatamente. E assim, cada dia da semana. Mas no sexto dia, quando Deus criou o homem à sua semelhança e imagem, ele não disse: haja homem. Ele falou no plural: façamos o homem à nossa imagem. Portanto, lá já estava presente o Santo Espírito de Deus, o Espírito Santo, aquele que depois, no dia de Pentecostes, veio para nos solidificar em Cristo. Como o apóstolo Paulo, com muita propriedade, certa vez ele disse em 1 Coríntios 12, 13: ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando nós fomos batizados na fé cristã, e quando o sacerdote disse: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, lá está consolidado a fé, esta fé objetiva que Deus colocou em nossos corações. Esta ninguém nos tira, porém ela precisa ser alimentada pela palavra de Deus e os sacramentos. É necessária a comunhão dos irmãos na fé. Nós não comungamos pela palavra de Deus que o Espírito Santo age de forma direta. O Espírito de Deus age pela palavra e os sacramentos, pela pregação da palavra e pelo administrar dos sacramentos que Cristo instituiu, batismo e Santa Ceia. Ali o Espírito Santo age e nos conserva na fé cristã. Por isso também é importante dizer neste momento, por vezes nós ouvimos pessoas dizer: olha, eu não tenho certeza da minha salvação, eu já fui um grande pecador,
E aí é importante que nós também saibamos o que o Espírito Santo faz em nossos corações. E é o texto que nós lemos no início, 2 versículos. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu não posso dizer que eu não tenho pecado, eu sou pecador, você é um pecador. E quando eu reconheço os meus pecados e confesso os meus pecados, a própria justiça de Cristo, onde Ele entregou-se voluntariamente na cruz do Calvário, um ato forense, Ele morreu por nós voluntariamente, a justiça de Cristo se fez justiça em nós, pecadores. Portanto, o Espírito Santo lhe convence e me convence que eu sou pecador, que eu não tenho justiça própria, mas que eu tenho a justiça de Cristo em mim, e também me convence do juízo. Meu irmão, se você estiver alicerçado na fé cristã, se você tem o Espírito de Deus em seu coração, não tenha medo do juízo, não tenha medo de ir para o inferno, porque certa vez está escrito na Bíblia: venham benditos de meu Pai, entrai para a posse que vos tenho preparado desde a eternidade. Portanto, eu quero concluir aqui nesse dia festivo de Pentecostes e dizer que a coisa mais maravilhosa no mundo em que nós vivemos é sermos cristãos, fiéis a Cristo, e tendo o Espírito Santo como aquele que nos congrega, ilumina, santifica e conserva na fé verdadeira. E com o Espírito Santo em nossos corações, não tenhamos nem medo da morte. Tragado foi a morte pela vitória. Onde está a morte? O teu poder de ferir? Cristo nos resgatou de todo o pecado. E esse convencimento é não por minha própria razão ou força, mas o Espírito Santo que me chama. É algo maravilhoso, é algo que não se explica pela razão humana, é algo fantástico que Deus deu de presente para nós. Creiamos, deixemos o Espírito Santo agir em nossos corações, vamos nos fortalecer e viver com mais vivacidade a fé cristã, porque o Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo também fala com muita propriedade em Gálatas 5:22, o Espírito Santo, além de me converter para a fé cristã, ele ainda produz frutos. Para concluir, o fruto do amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio, 9 qualidades essenciais para um cristão servo de Cristo. Por isso, prezados irmãos, vamos deixar que o Espírito Santo haja em nossos corações, assim como agiu na vida de Pedro, de Paulo, de Filipe e de outros apóstolos cristãos do primeiro século. Age convertendo pessoas através da pregação da palavra, pregando lei e evangelho, e também no sacramento batismo e santa ceia. Quero finalizar dizendo: Pentecostes marca o alvo do Espírito Santo, que é, em última análise, a salvação das pessoas. Cristo para todos. Que assim seja. Amém. Convido-os a nós elevarmos os nossos pensamentos a Deus em oração. Deus Todo-Poderoso, damos graças por toda a tua bondade e pela bênção do teu amor que nos sustenta a cada dia. Nós te louvamos pelo dom do teu Filho, nosso Salvador, em quem temos a redenção, a total remissão dos nossos pecados. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo, o Consolador, pela tua Santa Igreja, pelos meios da graça, pela vida de todos os fiéis e justos e pela esperança da vida futura.
Ajuda-nos a guardar no coração tudo o que fizeste por nós e permite-nos sempre demonstrar o nosso agradecimento com uma vida totalmente comprometida ao teu serviço de redenção da tua humanidade. Pelo Divino Consolador, realiza a renovação espiritual na nossa querida congregação Sião, também no Sínodo, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e na Igreja Cristã em toda a tua terra, para que todos vivamos vida santificada, inteiramente dedicada no amor a Ti e ao próximo, tendo sido já justificados e salvos pelo sangue do Teu amado Filho. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre os missionários da Tua Igreja que atuam no Brasil e no mundo, dando-lhes Tuas vivas palavras para falarem quando proclamam a salvação através da fé em Jesus Cristo, aqueles que ainda não Te conhecem. Dá-lhes o Espírito da verdade e usa-os como os Teus fiéis instrumentos para trazer muitos incrédulos à fé salvadora. Protege e ampara a nossa nação, especialmente nesse período complicado da pandemia Covid-19. Nós Te damos graças em especial por todos que sacrificam suas vidas para o nosso bem-estar espiritual e corporal. E de acordo com a Tua misericordiosa vontade, concede a Tua paz a todas as pessoas das nações da terra. Por Tua palavra, o Espírito Santo conforta a todos que estão em sofrimento ou necessidades, doenças ou adversidades no mundo todo. Fortalece e consola os que sofrem perseguição por causa da sua fé em Jesus. Tem misericórdia e conforta todos aqueles de quem a morte se aproxima. Enche de consolo a alma dos que se encontram em tristeza e concede a todos rica medida do Teu amor, tendo-os sempre em Teu terno cuidado. Espírito Santo regenerador, com a Tua ajuda foi fundado os alicerces da Igreja Cristã. Vem nos encher com Tuas alegrias e nos libertar do pecado e da tristeza e morte eterna. Por tudo isso, através da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Pai, um só Deus, agora e para sempre. Convido-os a fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa meias almas a salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, aleluia, aleluia,
Santo Espírito enche a minha vida. Quando aos outros de Cristo eu falar, Santo Espírito enche a minha vida, para eu com fé testemunhar.